1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 e 2. Quem não tem um livro do Antigo Testamento, ou para quem tem também o Antigo e o Novo, vamos abrir também o livro de Atos, capítulo 16, versículo 22, para reforçar. Diz assim o livro, diz assim, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 e 2. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel. E por isso levou Davi a fazer uma contagem do povo. Davi deu a Joabe e aos outros oficiais a seguinte ordem: vão por toda a terra de Israel, desde o norte até o sul, e façam a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos. Aleluia. Vamos repetir junto o primeiro versículo. Repita comigo. Satanás quis criar problemas para o povo de Israel. E por isso levou Davi. Repita comigo. Levou Davi a fazer uma contagem do povo. Aleluia. Abra o livro de Atos, capítulo 17. Novo Testamento, depois do livro de João. Livro de Atos, capítulo 17. Do versículo 22 até o versículo 27. Quem já encontrou diz amém. Quem ainda não encontrou diz amém. Graças a Deus. Atos 17, versículo 22 até o versículo 27. Amém? Quem está na procura diz amém. Graças a Deus. Está escrito assim: então Paulo ficou de pé diante deles, na reunião da Câmara Municipal, e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Versículo 27 e último. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Aleluia. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e eu quero orar. Senhor, te dou graças. Conceda-nos a graça, Pai, de podermos entender a Tua palavra. Me conceda a graça para falar e conceda a graça a cada pessoa que está aqui de poder ouvir. No nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Saúde o seu irmão no seu lugar. Diga pelo Pai do Senhor. Seja bem-vindo. Olhe para ele e diga: amarem o Senhor, porque nós queremos voar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Acredito que nesta manhã o Senhor vai nos levar para uma dimensão espiritual muito aprofundada. Quem crê nisso está aqui, diga amém. Amém. Graças a Deus. Então, igreja, humildemente eu quero apresentar o tema para vocês. O tema que eu trago hoje para a igreja é o seguinte: a vida no lado espiritual. Repitam comigo: a vida no lado espiritual. A vida no lado espiritual. Graças a Deus. Igreja, perceba algo muito importante sobre o tema que eu quero tratar, que quero dizer. Queremos falar sobre a vida
espiritual, em outras palavras. Nós queremos entender várias ações e várias manifestações que têm acontecido na nossa vida e que têm acontecido em nós. Aleluia. Amém. Igreja, perceba algo muito importante. No livro de 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 1 e 2, a Bíblia Sagrada nos narra duas coisas importantes. A Bíblia Sagrada nos revela primeiro que Satanás queria colocar problemas no povo de Israel. Pastor, o que é isso? Satanás, igreja, em todo momento ele olhava a oportunidade para poder corromper o povo de Deus diante de Deus. Mas ele não encontrava espaço para isso. A Bíblia diz que o povo de Israel, quando começa a reclamar por um rei, quando eles são colocados na terra prometida, diz a Bíblia, que o povo de Israel começa a cobiçar, porque quase todos os reis, toda a nação que eles passavam tinha um rei para poder lhes liderar. E o povo de Israel naquela época era o único povo que não tinha rei físico para poder lhes liderar. O povo de Israel era liderado pelo próprio Deus a partir dos seus profetas. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então a palavra do Senhor nos diz, igreja, por causa da ambição do povo de Deus em querer ser como outras nações, diz a Bíblia que o povo de Israel, na época em que Samuel era profeta em Israel, começam a reclamar. Vão reclamar diante de Samuel dizendo: diga para o teu Deus, você que é profeta, que nós precisamos de um rei, assim como todas as nações também têm um rei. A Bíblia Sagrada diz que Samuel vai apresentar esta causa do povo para Deus. Samuel vai orar porque era profeta. A Bíblia diz que quando Samuel vai orar para falar com Deus sobre o que o povo está a pedir ou a reclamar, a Bíblia Sagrada nos narra que Deus diz para Samuel: Samuel, este povo é um povo obstinado. Eles acabam adotando costumes que simplesmente eles querem porque estão a imitar outros povos, mas não que não haja necessidade. Deus fala para Samuel: eu sou rei em Israel, mas eles querem ter um rei físico. Mas deixa eu dizer para você, Samuel, e avise para eles que quando eles terem um rei físico, será um rei que vai colocar eles sob submissão humana. O que é isso? Será um rei que eles terão que se submeter a eles, às suas leis, porque ele passará a ter autoridade sobre eles. E a Bíblia nos conta, igreja, que não existe nenhum homem perfeito aqui na terra. Repita, não existe nenhum justo na terra. Aleluia. Amém. Então Deus começa a olhar o povo de Israel a sofrer nas mãos de um rei físico. Isto por quê? Porque este rei que passaria a liderar o povo de Israel seria um homem. E o homem, igreja, tem seus desejos, tem seu objetivo, e o homem tem a sua soberba. O homem escraviza o outro. O homem tem o objetivo de humilhar o outro, principalmente quando ele é colocado numa alta classe privilegiada diante dos outros. Quem está compreendendo, diga glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos narra, a igreja, que Deus fala para o profeta Samuel: avise para eles que o pedido deles eu já ouvi, e eu tenho separado um homem para poder ser rei no meio deles. A Bíblia Sagrada nos conta, igreja, que Saul é levantado como o primeiro rei de Israel. A Bíblia Sagrada nos conta que quando Saul começa a reinar, no princípio Saul era um homem que parecia ser agradável aos olhos de Deus. Saul foi obediente ao Senhor. Saul levou o povo de Deus à reconciliação com ele. Saul foi um homem que defendeu os interesses do povo de Israel como se fossem os próprios interesses. A Bíblia Sagrada nos narra que no princípio Saul foi um homem obediente diante de Deus. Mas algo começou a acontecer depois. A Bíblia Sagrada nos conta que Saul começou a guiar o povo de Israel segundo a sua mentalidade humana. Saul começou a guiar o povo de Israel, para além de levar eles para perto de Deus, Saul começa a guiar eles para estarem distantes de Deus. Saul começa a ser aquele rei que não quer obedecer a Deus, porque como é que tinha que funcionar se você fosse rei em Israel? Deus dava ordem e você ordenava o povo. Então chegou um tempo onde que Saul não queria mais ouvir de Deus, ele queria aplicar suas ideias para poder liderar o povo de Israel. É aí onde que Saul começa a entrar em contramão com Deus. É aí onde que Deus começa a olhar para o povo de Israel, e esse povo de Israel agora começa a reclamar, dizer: Senhor, por favor, nos socorra. Deus, mais uma vez, porque é misericordioso, igreja, ele levanta um homem que ele chama um homem segundo o meu coração. Pastor, quem é esse homem? A Bíblia nos conta sobre a história de Davi, a criança da tribo da família de Jessé, o filho mais novo de Jessé, igreja. A palavra do Senhor nos narra que Deus disse para Samuel: vai para a casa de Jessé e unja Davi, o filho mais novo dele, para poder ser rei em Israel. A Bíblia Sagrada nos conta que Samuel, sendo obediente a Deus,
leva o seu cântaro de ovelha. Todo profeta na época tinha o seu cântaro de azeite. Repita comigo, cântaro de azeite. Ele pega o seu cântaro de azeite. Pastor, o que era esse cântaro de azeite, igreja? Esse cântaro de azeite era nada mais do que uma botija feita de... Existem certas espécies de abóbora. Posso dar exemplo de abóbora, só que tem um outro que chamam de... O quê? Mayaúno. Nada. Melancia. Nkali. É esse mayaúno, só que em português. Quem sabe português? É esse mayaúno. Quando pega isso aqui... Quando pega isso aqui na igreja e faz se secar, tudo que está lá dentro começa a apodrecer. Então tira isso aquilo que está lá dentro e aquilo passa a ser uma botija. Eu tenho uma botija daquela, mas acabei deitando. Porque baratas entravam aí pronto, sem ter muita sujidade. Então todo profeta na época tinha aquilo. Tinha aquilo por quê? Porque lá dentro era colocado um azeite sagrado. Pastor, por que servia este azeite? Este azeite na época simbolizava a presença do Espírito Santo. Este azeite na época simbolizava a presença de Deus. Este azeite não era colocado em qualquer pessoa, igreja, não. Este azeite só era colocado sobre um homem que Deus elege ele para poder lhe servir na parte espiritual do povo de Israel. Então a Bíblia Sagrada nos conta que Samuel vai para a casa de Jessé e diz para ele que fui mandado por Deus para poder ungir o rei daqui desta casa. A Bíblia Sagrada diz que o pai de Davi ficou contente porque ele tinha 7 filhos, não é isso, igreja? E ele então começa a chamar os seus filhos. Começa pelo mais velho. O mais velho passa. A Bíblia diz que Samuel não conhecia Davi, não sabia qual era o homem que ele ia lá para ungir. A Bíblia diz que Deus somente diz: o homem que eu te apontar, este você ungirá. Passa o mais velho, igreja, todo forte, homem que era experiente na guerra. A Bíblia diz, quando Samuel olha para ele, diz: certamente estou diante do meu rei. Quando ele vai para poder ungir, Deus diz: Samuel, não é este o homem que eu tenho elegido para poder ser rei de Israel. Quando o segundo vem, ele olha e diz: não, este é o homem que Deus simplesmente vai ungir como rei de Israel. Mas Deus mais uma vez fala para Samuel: Samuel, não é este o homem que eu tenho ungido. Passam os 7 irmãos de Davi e Deus fala para Samuel: Samuel, não está aqui o jovem que eu desejo que seja rei. Então Samuel olha para o pai e diz: você tem mais um filho? O pai diz: sim, e eu tenho mais um filho, mas é um novo, é um jovem. Coloquei ele a apacentar as minhas ovelhas. Samuel disse: a comida que nós preparamos não vai se comer sem que ele venha. E eu não saio desta casa sem que eu unja ele, porque certamente este é o homem que Deus elegeu para poder ser rei em Israel. Quem está aqui, diga glória a Deus. Glória a Bíblia Sagrada nos conta, igreja, que Davi é chamado. Quando Davi é chamado, Samuel unge ele. Na medida em que o azeite, o óleo ungido do profeta passou a entrar em Davi, igreja, a partir daquele momento, Davi já não era um homem comum. Quem está percebendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Davi já era um escolhido de Deus. E naquele tempo, igreja, ninguém poderia tocar nos ungidos de Deus. Quem está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer para você, igreja, quando nós também aceitamos a Jesus, nós somos feitos filhos de Deus. Nós somos ungidos. Pastor, como ungido se eu não fui colocado azeite? Olha, pastor, diga: você é ungido de Deus. Você é ungido. Se você perguntar ao pastor como é que eu sou ungido, se em mim não foi colocado azeite, igreja, a definição da palavra ungido significa escolhido. Então deixa eu dizer para você, se você está aqui na igreja hoje, aceitou Jesus, a Bíblia Sagrada diz que Jesus disse: não são vocês que vêm até mim, mas sou eu quem vou até vocês. Se você está em Cristo hoje, é porque Jesus foi até você e levou você para estar perto dele. Quem está aqui, diga glória a Deus. Então repita comigo: eu sou ungido de Deus. Diga: Satanás, você não pode tocar nos ungidos de Deus. Aleluia. É por isso que Jesus disse, igreja: sobre a minha igreja as portas do inferno não iriam te prevalecer. Pastor, por quê? Porque sobre a igreja é colocado uma unção especial. Sobre a igreja é colocado uma graça especial. Todo aquele que é igreja, todo aquele que vive o princípio de Deus, igreja, Satanás, quando olha ele de longe, se ele estava a tramar alguma coisa no caminho, começa a gritar: bater, retirada, vamos fugir. Por
Porque lá vem um cristão que está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer para você, se você não sabia, sempre que você ajoelha para orar, para dizer, Satanás, eu te repreendo. Satanás, sai da minha vida. Não importa se a tua voz está a sair grossa ou fina, não importa se você está falando isso com vida ou sem vida, mas deixa eu falar para você, as palavras que você libera e contempla ou completa com o nome de Jesus, isso causa poder, isso causa uma manifestação no Espírito que está aqui. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Repita comigo, diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga Satanás, Satanás, fora da minha vida. fora da minha vida. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Existe poder nas tuas orações, igreja. Então Davi é eleito por Deus para poder guiar este grande povo. A Bíblia diz que quando Davi começa a reinar, Davi foi um homem, igreja, temente e obediente a Deus. Mas Davi não foi perfeito. Repita comigo, Davi não foi perfeito. A Bíblia Sagrada nos conta, igreja, que Davi teve falhas como todo homem tem falha. É por isso que eu disse, por mais que Deus diga que este é um homem que irá me agradar, este homem que eu elegi para poder me servir. Repita comigo, não existe, Não existe homem perfeito. homem perfeito. Deixa eu dizer para vocês, igreja, optem em poderem permanecer em Cristo. Se olhar o teu pastor com o motivo de você permanecer em Cristo. Quem está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Permaneça em Cristo, busque a Deus, mas não olhe o teu pastor como sendo a razão de você se fortalecer, de você se inspirar para continuar a confiar e acreditar em Deus. A única razão que deve ser de inspiração e confiança em Deus deve ser este livro que você carrega nas mãos, a Bíblia Sagrada. Quem está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, por quê? Deixa eu dizer para vocês, é uma verdade, igreja. Pastor é pastor, sim. Pastor pode ser usado, pastor pode profetizar, pastor pode ensinar de maneira incrível, mas pastor também é homem. Quem está aqui, diga glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, infelizmente já vi histórias muito tristes. Olha que algumas pessoas, quando acompanharam que os seus pastores têm uma vida desregrada com Deus, eles abandonaram a fé, segundo eles, porque estamos decepcionados. O único homem que eu confiava, acreditava que ele era homem de Deus, acabou caindo no pecado. Diga, meu irmão.